Olá, queridos alunos. Vamos falar um pouco hoje sobre a Idade Média, o período chamado de Alta Idade Média. Lembra que já falei para vocês ali, até agora, nesse momento da aula, que a Idade Média tem dois momentos, tá? Dois períodos. Por quê? Porque é um período muito longo de tempo. Então, o que a gente faz? A gente parte do meio e chama de Alta Idade Média, o período de consolidação do feudalismo, e Baixa Idade Média, o período que o feudalismo entra em colapso, tá bom? Então, nós vamos ver aí em alguns slides como foi a Alta Idade Média, tá? Eu preparei para vocês aí o seguinte. Primeiro, antes de tudo, o mais importante é saber o contexto histórico. A Idade Média começa com a queda do Império Romano e o fechamento da Europa. Por quê? Porque o Império Romano, as margens do Império Romano estavam sendo invadidas por povos não romanos, que vocês vão chamar de bárbaros. Tá bom, meus queridos? Bem, esse processo, quando você fecha o Império Romano, para os bárbaros não entrarem, fechar significa fechar também para o comércio. E ao fechar para o comércio, aquela região, a Europa, passa a ficar ruralizada. E assim, consequentemente, junto com a ruralização, cresce a ideia do cristianismo. O cristianismo que surgiu com o profeta Jesus Cristo no governo de Otávio Augusto, lá no século I, mais ou menos. Essa proposta cristã, ela vai se expandir na Europa. Por quê? Porque ela prega, o que ela prega? Ela prega a igualdade, ela prega o antimilitarismo, ela prega o pacifismo. Então ela vai crescendo numa região onde existem muitas guerras. E assim a igreja se fortalece, tá bom? Bem, nesse momento também é importante lembrar que o islamismo, a religião islâmica, surge nesse contexto, chamada Alta Idade Média, tá? Os islamistas eram divididos em tribos que eram tribos politeístas, ou seja, cada tribo acreditava em um deus. Destaque para essas tribos a tribo dos Coraixitas. Os Coraixitas, por sua vez, eles controlavam o comércio na cidade sagrada para todas as tribos, que era a cidade de Meca. Meca, centro de peregrinações de tribos politeístas árabes, tinha um comércio muito forte. E os Coraixitas, que controlavam aquele comércio, ganhavam muito dinheiro com isso. No ano de 570, nasceu um homem chamado Maomé. Maomé nasceu pobre e por isso teve que trabalhar. Trabalhava em uma dessas caravanas de comércio em direção a Meca. Durante suas viagens, Maomé vai conhecer algumas religiões não politeístas, religiões que acreditam em apenas um único Deus. E assim, ele vai promover uma revolução árabe, unificando os árabes que acreditam em vários deuses em árabes que acreditam em um único Deus. Vamos ver como é que foi? Bem, Maomé, ele participa dessas caravanas, tem contato com outras regiões e conhece o monoteísmo, principalmente o cristão. Tá? Quando adulto, se casa com uma mulher rica chamada Khadija. E ao casar-se com Khadija, ele pode deixar de trabalhar e passar a dedicar-se a reflexões religiosas. Tá bom? Bem, nessa reflexão, ele cria uma nova religião, a religião islâmica, o Islão. O Islão significa submissão. Submissão a um Deus único, o Deus Alá, que é o Deus do islamismo. Ele é o profeta, Maomé é o profeta, quem traz a palavra, a salvação, e para ele o povo deveria ter o Islão em relação a Alá, ou seja, o povo deveria ser submisso, submetido à autoridade de Alá. Essa nova religião colocava em risco os Coraixitas, que ganhavam dinheiro em Meca, porque para eles era importante que muitas tribos politeístas fossem para lá adorar a tal Kaaba, que era um monumento religioso que era sagrado para todas as tribos. Então as tribos iam para lá adorar a Kaaba e os Coraixitas ganhavam muito dinheiro com as pessoas que iam para lá. Bem, diante disso, os Coraixitas querem matar Maomé, porque ele está pregando uma religião que põe em xeque, ou melhor, que põe em risco o dinheiro que os Coraixitas ganham em Meca. E Maomé, claro, não pode encarar os Coraixitas e foge para Iatrebe. A fuga de Maomé para Iatrebe foi muito importante, porque lá ele conseguiu reunir seguidores, assim, com força,
e muito poder, ele volta para Meca e vence os Quraishitas. Ao vencer os Quraishitas, ele unifica os árabes na religião islâmica. Muito bem, olha só. Quais são os preceitos do islamismo? Quem é islâmico, quem é muçulmano, ele tem como livro sagrado o Corão, tá? Para os cristãos, como eu, por exemplo, a Bíblia é o livro sagrado. Para os muçulmanos, o livro sagrado é o Corão, Al-Corão, como eles dizem, que ali está a base da bela religião muçulmana, tá? O fiel muçulmano deve fazer 5 orações por dia, ele não pode deixar de fazer menos que isso. Onde ele estiver, ele tem que parar, fazer a sua oração. Ele não pode morrer sem uma vez visitar a cidade de Meca. Pelo menos uma vez na vida tem que ir para Meca. Ele precisa jejuar no mês do Ramadã, ter uma vida diária durante um mês, sem muitos excessos, alimentando-se, por exemplo, somente quando a luz do dia some, não pode comer durante a luz do dia, e quando come, come pouco. Ele precisa dar esmolas, fazer a Guerra Santa. Não é essa Guerra Santa ignorante que os caras estão fazendo lá no Oriente Médio hoje, essa guerra sangrenta, sem motivo praticamente, sem organização ideológica, essa guerra ignorante que mata muita gente. Não, a Guerra Santa pregada por Maomé é uma guerra de convencimento, uma guerra bonita, uma guerra para agregar fiéis, não para matar fiéis, tá? Os islâmicos se dividem em 2 seitas, tá? Os xiitas e os sunitas. A diferença entre uma e outra é que eles acreditam que o líder religioso precisa ser ou descendente de Maomé, para uma tribo, para uma seita, ou a outra seita acredita que o líder religioso precisa ser escolhido pelos crentes do islamismo. Essa é a grande diferença. Então, para relembrar os preceitos do islamismo: o Corão é um livro sagrado, o fiel deve orar 5 vezes ao dia, visitar Meca pelo menos uma vez na vida, jejuar no mês do Ramadã, dar esmolas, fazer a Guerra Santa, de aumento e expansão da religião islâmica. E essas seitas, elas são divergentes no sentido de escolha do líder religioso, tá bom? Algumas imagens do islamismo: à direita acima está Maomé, à esquerda acima está Meca, esse monumento religioso, em volta do monumento vários fiéis, e abaixo está o mundo árabe, o mapa do mundo árabe, uma religião que cresce muito hoje, tá? Bem, daqui a pouco eu volto para contar para vocês como é que foi, ou como é que se organizou a Europa na Idade Média, no período que nós chamamos de Alta Idade Média. Um grande abraço do Santista, professor Rafael.